Boa noite, comerciários. Boa noite, comerciárias. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Hoje, dia 15 de outubro de 2020. São exatamente 20 horas e 2 minutos. Estamos entrando aqui diretamente do Instagram do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa para realizar mais uma live, a live das quintas-feiras, realizada pelo Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, um bate-papo, sempre trazendo um convidado e uma convidada, para esclarecer dúvidas, ampliar as informações, as notícias e tudo aquilo que é de interesse da classe trabalhadora, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras no comércio e serviços. E hoje vamos estar falando sobre cálculos trabalhistas e rescisão de contrato, a importância do sindicato na fiscalização dos direitos trabalhistas e vamos estar trazendo a presidente do SEAC-PB, a Ana Cristina, que vai estar aqui conosco batendo esse papo sobre esse tema, falando sobre cálculos trabalhistas e rescisão de contrato. Para pegar uma palavra assim mais popular, muito mais usada no dia a dia, vamos estar falando sobre homologação, né? Rescisão de contrato, homologação, algumas mudanças que ocorreram após a reforma trabalhista e falar a importância do acompanhamento do sindicato nesse processo de rescisão de contrato e principalmente na questão também dos cálculos trabalhistas, para que todos os direitos dos trabalhadores sejam assegurados, certo? Já está aqui conosco, a Ana já está aqui, vou mandar um convite aqui para ela entrar também, já está aqui também conosco o presidente dos sindicatos comerciários da Grande João Pessoa, o Rogério Braz, já está também aqui a Kene, já está também a Silvana, um abraço, Silvana, um abraço também para o Diogo, para a Kimberly, para o Daniel. Daniel também tem muita experiência nessa área, ele que também acompanha as decisões contratuais lá do Sindicato dos Comerciários, junto com o diretor Antônio. Está também a Joselma, um abraço, Joselma, um abraço para o Sivaldo, para toda a família, e ela que é diretora do SEAC-PB. Um abraço para a Girlene, para o Cardoso, Aniele Cardoso, isso mesmo, que está aqui, primeiro sobrenome, né? Um abraço também para Ionalda, enfim, para todos aqueles que estão entrando na live do Sindicato dos Comerciários. Hoje, uma quinta-feira, todas as quintas-feiras estamos aqui realizando essa live, a live do Cinecom. Deixa eu mandar aqui o convite para Ana Cristina, para entrar aqui conosco, parabenizando os professores, as professoras, esses profissionais, essa categoria, essas pessoas tão importantes na vida de todas as pessoas e de todos os profissionais. Todos os profissionais hoje em dia passam pelas mãos dos professores, seja na escola, seja na universidade. Então, os sindicatos comerciários desejam aí a vocês, todos os professores, um dia, um ano e uma vida repleta de conquistas, de satisfação, de vitórias e, acima de tudo, de reconhecimento, que é o que está faltando, não só por parte da sociedade, mas principalmente da classe política. Boa noite, Ana, tudo de bom? Como é que você está? Boa noite, Marcel. Boa noite a todos e a todas. E um especial boa noite à nossa classe, né? Comerciária, serviços, e principalmente a todos os professores pelo seu dia, que é a profissão que faz as profissões, né? Que seria de nós se não fossem os nossos professores. E como disse hoje o poeta Braulio, ele falou que até o presidente deveria se curvar a um professor. Então, isso é a verdade, né? O professor, as nossas felicitações e que Deus dê muitos anos de vida, paciência para todos os alunos, principalmente nessa pandemia, né, que tiveram que se inovar e renovar. Parabéns a todos eles. É verdade. A gente tem vivido um processo muito complicado porque várias profissões durante esse período da pandemia sofreram bastante. As profissões que tiveram um impacto mais forte nesse sentido, os profissionais na área de saúde, os bancários e também a categoria de comércio
e servir algumas áreas dos serviços que tiveram que Isso. ficar na linha de frente com alguns setores abertos, mantendo suas atividades, e aí são guerreiros, né, e guerreiras que estiveram mantendo aí suas atividades. Mas a gente também não pode deixar de reconhecer todas as outras profissões, mas hoje em especial os professores, que pelo menos até a semana passada não tinha saído ainda nenhum decreto para o retorno, e tiveram aí que se virar nos 30, como diz o ditado, né? Para É poder verdade. manter as atividades e manter as crianças e também os jovens, os adultos, todos aqueles que fazem parte também dos centros universitários, a gente não cita aqui só as escolas, para poder Uhum. transmitir conhecimento, cumprir esse papel que é tão brilhante, que é tão bonito, mas infelizmente que é muito pouco reconhecido, né? Exatamente. E aí você até estava preocupada com isso também, com o retorno às aulas, porque ia colocar a vida não só dos alunos, mas também dos professores durante esse período de pandemia, né? Então a gente precisa cada vez mais entender todo esse processo, mas diante de tudo isso, reconhecer esses profissionais que são tão importantes. Exato. Ana, vamos estar falando hoje sobre justamente sobre cálculos trabalhistas e rescisão de contrato Uhum. dentro da nossa categoria de comércio e serviço, entre tantos outros diretores e diretoras, não só do Sinecom, mas também do SEAC, da federação e dos demais sindicatos, né, filiados à nossa federação, pelo menos aqui na Paraíba. Você é uma das experts no assunto, né? Já formou muita gente nesse processo de rescisão. Vários funcionários do sindicato passaram pelas suas mãos nesse processo É de verdade. formação da homologação, da rescisão de contrato, dos cálculos trabalhistas. É um tema muito complexo, dinâmico, porque também muda muito, né? E é preciso estar sempre atualizando, principalmente por conta da reforma trabalhista. Né? A Isso. reforma trabalhista, infelizmente, trouxe vários retrocessos, né, para a classe trabalhadora, e um dos retrocessos foi a questão da não obrigatoriedade da rescisão de contrato passar pelo sindicato. Gostaria que você Uhum. pudesse citar como era feito antes e como está sendo feito agora e qual é a saída para o trabalhador, já que não tem mais essa obrigatoriedade de passar pelo sindicato. Né? Como você citou, né, vários homologadores passou, eu fiz o ensinamento, mas eu também tive um excelente professor. Então, deixar aqui a minha gratidão ao Uhum. doutor Gilvandro, né, que é o nosso mentor e que foi o meu mentor, que me ensinou tudo o que eu sei até hoje sobre a respeito de homologação e práticas sindicais. É, Uhum. como a gente está acostumado a dizer, a gente sempre fala que teve a reforma trabalhista. Para nós foi uma Uhum. deforma trabalhista, né? Que precarizou vários direitos dos trabalhadores. Foram mais de Uhum. 200 itens da CLT que foram amassados, vamos dizer, na versão popular, né? Isso. Então, antes da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, de 2017, a empresa ela tinha por obrigação fazer a rescisão contratual no sindicato. Então, nós Uhum. fazíamos toda a, como é que a gente fala? O pente fino, né? De uma rescisão Uhum. contratual, verificando todas as contas, principalmente de FGTS, multa rescisória, se o INSS estava pago em dia, né? Tinha que ter, conforme a nossa convenção coletiva, que isso é muito importante, tinha que ter a Uhum. carta de referência, porque não é obrigatório, mas conforme a nossa convenção coletiva é obrigatória a entrega da carta de referência ao trabalhador quando ele sai quando ele é demitido, né? Então nós Uhum. tínhamos as homologações feitas no sindicato. E assim, sempre que achávamos um erro, um cálculo, não é nem assim, um cálculo incorreto, feito de forma errônea, porque existe a Uhum. falha humana, né? A gente não pode dizer que foi erro proposital. Pode ser falha, pode ser como vários contadores às vezes contam 31 dias, e não é, o correto é contar 30 dias, então o sindicato passava esse pente fino e a gente fazia as observações, as ressalvas, tudo direitinho. E o trabalhador recebia todas as documentações
para dar entrada no FGTS e, posteriormente, no seguro-desemprego. Uhum. Então, depois da nossa reforma trabalhista, essa parte foi retirada do trabalhador. Não é mais obrigatório fazer a rescisão contratual no sindicato. Como a gente costuma dizer, pode ser feito até embaixo de um pé de manga, né? Em qualquer lugar, infelizmente. E o trabalhador, ele não é obrigado a saber o que consta ali na sua rescisão de contrato. Ele não é obrigado a saber dos direitos que ele tem. O sindicato é obrigado a saber. O sindicato é quem rege os direitos dos trabalhadores. Então, retirada essa obrigatoriedade do sindicato, todos os trabalhadores, Marcelo, de todas as classes, eles foram bastante prejudicados. Porque na hora da rescisão contratual é a hora que o trabalhador está mais frágil, que ele precisa de uma pessoa, de uma entidade, que é o seu sindicato, do seu lado. Então, isso foi retirado dele. E, assim, eu vou lhe dizer que 90% das decisões contratuais depois dessa parte foram bastante difíceis, bastante complicadas, e muitos trabalhadores perderam bastante direitos, infelizmente. A gente sabe de uma parte, porque às vezes vai no sindicato para a gente verificar os cálculos, os sócios, principalmente os sócios do sindicato, têm o direito da homologação, né? A gente, ou eles vão ao sindicato, ou solicita a presença do sindicato, que aí o Daniel, nosso diretor, e o Antônio, eles acompanham o trabalhador sócio na rescisão contratual. Mas e quem não é sócio? Né? Pelo menos nessa parte, quando era obrigatório, ele tinha que vir para o sindicato para fazer os seus cálculos. E agora não é mais necessário, não é mais obrigatório. Necessário sempre é, né? E a gente sabe que nem todos os trabalhadores entendem de cálculos trabalhistas, tem todas as informações de tudo que envolve. Já já a gente vai poder citar aqui os pontos mais importantes do que envolve uma rescisão contratual. Tem todas essas informações decoradas, entendidas e bem ajustadas. Pode até saber fazer o cálculo, mas tem algum cálculo ali que acaba passando despercebido, porque tem situações que é bem complexas, e aí, por não ter mais essa obrigatoriedade por conta da reforma trabalhista, e vale salientar que a reforma trabalhista foi aprovada em novembro de 2017, no governo Temer, onde amassou, você usou um termo muito bom aí, né? Retirou, né? Vamos até dizer assim, vários direitos dos trabalhadores, e um dos direitos foi a não obrigatoriedade de se passar a homologação, a rescisão do contrato, pelo sindicato, para que o sindicato pudesse ali averiguar se todos os direitos estavam sendo pagos. E aí, com essa não obrigatoriedade, acarreta aí de se fazer em qualquer canto, inclusive debaixo de um pé de manga, como você mesmo citou, mas a gente espera que as empresas façam devidamente, né, nos lugares apropriados, mas aí nem sempre acontece de uma rescisão contratual estar correta. E aí, como aconteceu com, por exemplo, o Daniel, que citou muito bem um exemplo, teve rescisão quando se encontrava valores de 14 mil, onde o trabalhador iria perder esse direito, ou melhor, iria perder esse valor, porque foi feito um cálculo errado e graças ao sindicato, a presença do sindicato na rescisão, foi detectado esse valor e aí foi reavido e a empresa teve que pagar. Então, quantos e quantos trabalhadores estão fazendo rescisão, estão tendo que passar, na realidade, pela rescisão de contrato na empresa, no escritório de contabilidade ou qualquer outro lugar, o sindicato não está acompanhando, pode estar perdendo esse direito, assina tudo e depois não tem mais, infelizmente, o que fazer, né? Antes da gente dar continuidade ao tema, deixa eu só responder aqui algumas perguntas rapidinho. O Soares está perguntando sobre a questão do reajuste salarial, e é isso mesmo, Soares. O reajuste salarial vai ser retomado agora a partir de novembro, respondendo aí para os Soares e para os demais comerciários. Vai ser retomada as negociações a partir de novembro, e aí a database está garantida, que é 1º de julho. Então, só quando iniciar as negociações é que a gente vai ter uma ideia desse percentual, até porque a gente também está aguardando os índices econômicos, terminando assim o mês de outubro. Geralmente,
no final de cada mês, início do mês subsequente, ou seja, início de novembro, é que a gente sabe como vai estar os índices econômicos, para a gente ter uma ideia aí de como se dará esse reajuste. E há também a questão do retroativo, é que a gente também vai ter uma ideia de como vai ficar essa questão. Mas fique firme, fique forte, fique junto com o sindicato, que vamos continuar nessa luta aí para a gente conquistar esse reajuste salarial a partir do mês de novembro. A Joselma, inclusive, tem colocado aqui, tem presenciado muito funcionários sendo penalizados justamente nesse processo aí da rescisão contratual. Um abraço aí para a Nislene, para a Alvieira, para a Cíntia, para a Aline, enfim, para todos que estão entrando aí na nossa live. E aí, Ana, nesse processo que infelizmente foi retirado esse direito do trabalhador de passar pelo sindicato, para o sindicato acompanhar essa rescisão de contrato, para saber se tudo estava sendo pago devidamente, ficou a não obrigatoriedade, infelizmente. E aí, o que é que o trabalhador pode fazer? Ele tem o direito de repente, ligar para o sindicato, solicitar, ele pode exigir da empresa que seja feito no sindicato, ele pode convidar o sindicato para participar dessa rescisão, se for feito na empresa ou no escritório. Qual é a saída para o trabalhador nessa nova modalidade aí que estamos vivendo? Marcel, deixa eu te informar também que vários trabalhadores, eles optam também pelo cálculo que a internet dispõe, né? Vão lá em cálculos trabalhistas e faz mais ou menos como vai ser a sua rescisão de contrato. Só que na internet informa o que a CLT tem de direito. E assim, cada convenção tem a sua especificidade. Então, as rescisões de contrato, as empresas têm que fazer de acordo com o sindicato que tem a sua convenção. Por isso que sempre, nunca bate o que os trabalhadores fazem na internet com os que vão para o sindicato fazer as homologações do sindicato. Como, por exemplo, na CLT, a hora extra é 50%. Na nossa convenção é 70%. Então, aí já tem uma diferença muito grande. Entendeu? Tem o valor do salário, tem os domingos e feriados, tem as comissões, né? Então, só para citar um exemplo também, fizemos uma homologação há um pouco tempo que a menina estava ainda em estabilidade gestante, que tem na nossa convenção coletiva. A empresa simplesmente colocou para fora com os direitos dela, mas esqueceu da estabilidade que constava na cláusula da convenção. Então, só aí ela ia perder 5 mil e poucos reais. Se ela não tivesse ido para o sindicato, ela tinha perdido dinheiro. Porque daqui que ela viesse se tocar que ela estava em estabilidade, que alguém comentasse com ela que o sindicato dela tinha essa estabilidade em convenção coletiva, já tinha se passado o tempo. Entendeu? Então, por isso a importância do trabalhador estar no seu sindicato, verificar a sua database, verificar a sua convenção coletiva, né? Porque aí ele vai ter ciência dos direitos que ele tem, além da CLT, além da legislação vigente. O trabalhador sócio do sindicato, ele tem todo o direito do acompanhamento do sindicato na sua rescisão contratual. Ele não pode exigir, infelizmente, que a empresa vá para o sindicato, porque não é mais obrigatório, né? Mas aí ele pode entrar em contato com o seu sindicato e pedir a assistência do sindicato na sua homologação. Entendeu? Então, o sindicato vai até a empresa e acompanha ele na rescisão de contrato. Porque, assim, tem sindicatos que têm ainda em cláusulas, como é a causa do CA, que a gente tem a obrigatoriedade da homologação na convenção coletiva. Eu espero que todos os outros sindicatos também consigam, né? Então, a empresa ele tem que vir para o sindicato fazer, porque é obrigatório na convenção. Mas tem sindicatos como o Sinecom, como o SEAC mesmo, na parte de salão de beleza, não é obrigatório. Vários sindicatos do Brasil não são. Então, quando o trabalhador ele é sócio, ele pode requerer a assistência do sindicato. Quando ele não é sócio, ele também pode requerer a assistência do sindicato. Só que ele vai pagar uma pequena taxa para esse acompanhamento, né? Porque o trabalhador sócio, ele tem vários benefícios. Por isso, a importância do trabalhador se associar ao seu sindicato. Porque, assim, quem luta pelos direitos dos trabalhadores, salários, benefícios, cláusulas sociais, é o sindicato. Não se engane. Se o sindicato ele não estiver sócio, não for forte, como o Sindicato dos Comerciários, que eu parabenizo aqui, tiro o meu chapéu para ele, é um sindicato forte, aguerrido, que sempre luta pelos trabalhadores, então
ele tem que ter sócios para ficar forte, para poder ter força, para poder garantir todos os direitos da convenção e conseguir mais, né? Porque a gente lembra muito bem da luta que a gente teve para o Vale Alimentação. Foi uma luta que mobilizou toda a categoria e somos poucos sindicatos que têm vale-refeição em sua convenção coletiva. Valendo salientar que não é obrigação da empresa pagar o vale-refeição. Só em convenção coletiva que é garantido esse direito, né? Isso. Muito importante. Por isso a importância da associação. Muito importante você citar essa questão aí, porque além dessa questão da rescisão de contrato, que infelizmente o trabalhador perdeu essa obrigatoriedade de passar pelo sindicato para haver essa conferência, né? Houve também uma outra questão que mudou na reforma trabalhista, não está diretamente ligado aqui ao nosso tema, mas é importante citar, que é a questão da ultratividade, né? É que se o sindicato, por exemplo, não renovasse a convenção coletiva, que a data base é 1º de julho, todos os direitos que estão lá garantidos, as empresas não eram obrigadas a pagar. Então, digamos que o sindicato não renovou, ou o sindicato se acabou, todo mundo deixou de ser sócio, o sindicato acabou. O trabalhador hoje perdia auxílio alimentação, plano odontológico, seguro de vida, ia trabalhar domingos e feriados sem folga e sem receber, o reajuste salarial ia ser a Deus do aral, conforme o governo federal, ou conforme a empresa determinasse, e assim por diante. Então, por isso a importância do sindicato ser sócio, para manter viva essa instituição que, além de defender os direitos dos trabalhadores, renovar a convenção coletiva, faz a fiscalização e a política em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, muito importante você citar isso daí. E, além disso, fazer o que nós estamos debatendo aqui, assegurar que todos os direitos estão sendo pagos, todos os valores estão sendo pagos na hora que ele mais precisa, infelizmente, que é o momento da demissão. Nesse período de pandemia, embora houve muitos casos no processo de, por exemplo, de redução da jornada de trabalho, de suspensão da jornada de trabalho, mas houveram também muitas demissões. E aí, quantos e quantos trabalhadores passaram por essa rescisão e tiveram a certeza de que todos os valores estavam sendo pagos? Não é verdade? E aí, por isso ainda teve, Marcel, várias empresas que usaram o fator de risco maior, né, que a gente chama do príncipe. Sim, isso. Né? Infelizmente, ainda teve muitas empresas que fizeram essas demissões. E aí é assim, sabe, um absurdo. Porque do jeito que a empresa sofreu, imagina o trabalhador. Verdade. Né? Porque o trabalhador, de uma hora para outra, ele teve que ir para casa, pronto. Mas as suas contas não pararam de chegar. Eles não foram para casa porque quiseram. Fomos obrigados a fazer isso por um bem maior que é a vida. Né? Um bem maior que é a vida. Que a economia cresça, mas que a gente esteja lá para vê-la crescer. Né? É isso, então, assim... Quem faz a economia crescer é o próprio trabalhador que está ali na ponta. Exatamente. Esses trabalhadores de supermercado, quanto eles não arriscaram a vida deles? E as vidas das pessoas que ficavam em casa, que muitos moram com pai e mãe, muitos têm filhos pequenos, então eles estavam direto com o público, né? Se arriscando e arriscando a vida dos entes queridos. Né? E nem o teste da Covid foi aprovado para eles. Nem a vacinação foi aprovada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, sabe? E muitos, quando acabaram, porque conforme a MP 936, que agora é a Lei 14020, tem aquela estabilidade. A empresa não quis saber de estabilidade, botou para fora e pronto. Se teve um sindicato para verificar se a estabilidade estava sendo paga, beleza, mas vários, Marcelo. Eu digo porque a gente tem várias denúncias, não foi nem paga a estabilidade. Quando acabou o direito da suspensão ou da redução da jornada, a empresa simplesmente botou para fora. E pronto. Né? Verdade. Porque o ramo de supermercados e farmácias, eles permaneceram abertos. Os outros ramos do comércio, a gente sabe que teve o déficit, porque tiveram que fechar. Né? E também na área de serviços, o salão foi o mais prejudicado, salão e turismo, porque fecharam de vez. Né? Quantas demissões não tiveram?
né? E o pessoal agora, para retornar, está mais difícil, né? Vale salientar aqui que a gente também ressalta a importância, né, de todos os profissionais envolvidos nessa Uhum. questão da rescisão, não só do papel do sindicato, mas do papel da empresa, do papel do profissional de recursos humanos, do papel do contador, porque infelizmente, assim como existe certos pastores, certos padres, assim como existe posto de gasolina que vende gasolina adulterada, assim como existe alguns sindicatos que, na verdade, não são sindicatos, estão ali só para usufruir alguns benefícios que, infelizmente, há trabalhadores que se associam e, às vezes, não têm nenhum direito, nenhuma fiscalização. Há também, infelizmente, algumas empresas que acabam entrando por esse viés aí, em todo canto, infelizmente, sempre há é, aspectos como esse, que deixam de observar o que de fato tem que observar e acaba lesando o trabalhador. Né? Então, a gente quer aqui Isso. ressaltar a importância de todos os profissionais, mas, acima de tudo, o papel do sindicato como um pai, como uma mãe, como um guarda-chuva que está ali para proteger o direito dos trabalhadores. Mas, Ana, você poderia citar, na rescisão de contrato, quais são os principais aspectos que são observados, que aí o trabalhador já vai ter também uma ideia aqui. Tem um ou outro que vai saber Uhum. de tudo, mas pode haver algum trabalhador aí que, de repente, esteja pensando que é só isso, mas tem alguma coisinha a mais que, às vezes, é deixado de observar. O que, de fato, é observado, além do salário, férias, 13º, tem mais o que envolvido nessa questão da rescisão que o sindicato acaba acompanhando aí para averiguar se de fato tudo está sendo pago direitinho. Também eu gostaria de falar que vários contadores, né, e vários profissionais de RH, eles sempre solicitam aos sindicatos informações, eles tiram bastante dúvidas, é muito Uhum, importante isso. A gente também, o SEAC é sindicato dos escritórios de contabilidade, e a gente, graças a Deus, tem bastante pessoas interessadas em resolver esses problemas, são parceiros, né? uhum, Infelizmente, toda classe tem aquela parte boa e a parte ruim. Queríamos nós que todos fossem bons, né? Mas isso existe em qualquer lugar. Como você mesmo citou, até pastor e padre existe, quanto mais somos uhum. mortais, né? É Somos verdade. humanos. Mas eu quero aqui parabenizar todos os contadores e todos os setores de RH que, juntos com os sindicatos, eles prezam pela ética e pelos bons costumes, tá? Uhum, E, assim, na rescisão de contratual, nós temos o saldo do salário, uhum, 13º salário, tanto proporcional quanto até o dia 20 de dezembro, né? Tem que ser pago total, como a gente sabe. Graças a Deus ainda não foi mudado isso. Férias vencidas, férias proporcionais, comissões, gratificações, salário uhum, família, né? E temos também os vários tipos de aviso prévio, que é o aviso trabalhado, o uhum, aviso indenizado e o pedido de demissão, né? uhum, No aviso indenizado, quando existe uma rescisão de contrato de trabalho por aviso indenizado, então tem a proporcionalidade dos dias indenizados, né? Que aí a empresa tem que pagar dependendo do tempo de serviço do trabalhador. E isso ele coloca também na parte do 13º e das férias proporcionais. Porque, conforme a lei, a cada um ano de serviço são acrescidos 3 dias de aviso prévio. Então, se a pessoa uhum, tem 5 anos, são 45 dias de aviso. Então, esses 45 dias, eles têm que ser pagos no aviso prévio indenizado. Ele tem que ser pago os 45 dias de salário e dá a proporcionalidade do 13º e das férias também. E nas deduções, a retirada do INSS, né, tanto do 13º quanto do saldo do salário, a contribuição, às vezes a empresa ela também desconta adiantamento salarial, quando é feito o adiantamento salarial, e vale transporte. Né? E quando o uhum, trabalhador faz aquela, no período do mês, que ainda a gente tem isso também, que é muito uhum, importante citar que vários trabalhadores não sabem. Se eles forem demitidos no mês que antecede a data base do sindicato, eles têm direito à multa do artigo 9º,
né, que seria um salário do trabalhador. Não é um salário mínimo, é o salário do trabalhador, entendeu? Uhum. Então, a empresa que opta por demitir, como a nossa database é 1º de julho, mês 7, então, se o trabalhador ele for demitido entre o dia 1º e ao dia 30 de junho, ele tem direito à multa do artigo 9º, né? Então, é acrescido um salário a mais na rescisão contratual. E se ele for demitido a partir do dia 1º de julho e não sair a convenção coletiva nesse período ainda, então ele tem direito ao retroativo. Assim que sair a convenção coletiva, a empresa tem que fazer a rescisão complementar e pagar a diferença do salário em todas as verbas rescisórias. Além do Uhum. termo de rescisão de contrato, a gente tem que verificar o FGTS, que é muito importante o trabalhador acompanhar o seu FGTS, né? Ele tem que ser Uhum. depositado todo mês, porque ele é descontado todo mês. Ele tem que ser depositado e a multa dos 40% a empresa tem que fazer o pagamento, gerar a GRPS e fazer o pagamento da multa rescisória, né? Como Certo. também é obrigatório a empresa pagar o INSS do trabalhador, Uhum. que todo mês também vem descontando. Então, o trabalhador tem que acompanhar isso, né? Porque é direito seu, é um dinheiro seu e ele tem que estar fiscalizando, não é isso? Certo. Caso realmente é muita coisa, né, para o trabalhador, até porque esses cálculos não são feitos isolados. Um depende praticamente assim, um depende Do do outro. outro, né? Isso, Então é exato. muito cálculo, além de ser muita informação, é muito cálculo para o trabalhador fazer, né? Diante de toda a Exato. complexidade, porque a pessoa já está lá o dia todo trabalhando, tem trabalhador que já vai para a faculdade, tem trabalhador que quando não vai para a faculdade tem a casa, o filho e tal, e quando chega na Uhum. rescisão ainda tem que se preocupar com esse cálculo todo, é bastante complicado. Por isso a importância do sindicato averiguar Isso. se tudo isso está sendo pago direitinho. Se for Uhum. detectado algum erro, né, naquele momento lá, em um desses aspectos, qual o procedimento que o sindicato toma? Na rescisão contratual, quando é feita a homologação no sindicato, o Hum, sindicato informa ao trabalhador, informa a empresa e fazemos uma ressalva. Então, essa hum, ressalva a empresa tem até 10 dias para fazer a quitação dela. Caso a certo. empresa não faça a quitação, então o trabalhador retorna ao seu sindicato e a gente entra com o advogado para fazer a resolução do problema. Entendi. Né? Inclusive, o, Mas assim, 90, eu acho que uns 90, 80 a 90%, Marcel, quando o sindicato faz a orientação, a empresa faz a correção do erro. certo, certo. Inclusive o Daniel, que também é diretor dos sindicatos comerciários, é um que está cada vez mais se tornando um expert nesse assunto, está até É lembrando aqui verdade. da questão dos exames, né, que são também exigidos, né? Sim, o exame demissional, né, que é Uhum. exigido, e quando o trabalhador ele faz a área de telemarketing, de cobrança, ele tem que fazer o exame audiométrico também. Entendi. Tem que ser Então, feito. realmente é muita coisa que deve ser É. observada e E, e aqui e fora, ali acaba é, batendo, né? E fora isso tudo, Marcel, a gente tem que estar de acordo com a convenção coletiva. Que a nossa convenção coletiva, graças a Deus, ela transmite muitos direitos para os trabalhadores, principalmente no caso das homologações, né? Uhum. Porque aí a gente tem que ter da gestante, a gente tem a estabilidade do pré-aposentado, que várias vezes uma pessoa que está perto de se aposentar vai fazer a homologação, quando chega lá, está detectado que está no período de estabilidade. Então, ele não Uhum. pode ser demitido. Então, se não tiver o seu sindicato, é demitido e você não sabe, né? Uhum. Entendi. Tem essa parte também. Então, são alguns aspectos que os trabalhadores precisam aí estarem Uhum. ligados para observar e no momento que passar por esse processo, e a gente espera que esse processo de rescisão cada vez mais diminua, ou seja, aconteça o É. inverso, a contratação aumente muito mais. Mas Exato, exato. caso o trabalhador passe por essa situação que é tão difícil e é uma das situações que ele mais precisa, que é ali que vai gerar justamente os valores para ele poder ter um tempo, um fôlego, né, para conseguir outro trabalho, ele tenha todos os seus direitos assegurados aí e bem fiscalizados pelo sindicato. Além de todas essas questões que envolvem a rescisão de contrato,
A gente citou aqui a questão da reforma trabalhista, que mudou, infelizmente, não se tornando mais obrigatório passar pelo sindicato, mas o trabalhador pode procurar o sindicato para acompanhar a sua rescisão. Então, o trabalhador que Isso. está nos acompanhando aí, fique ligado, procure o seu sindicato. Tem um aspecto que também mudou, que é a questão que até a gente conversou aí um pouco sobre isso na outra live, na live com o Valeir, que é a questão dos 40%, né? Aí já está valendo essa mudança. Ainda, graças a Deus, ainda não, né? Uhum, Tem um projeto de lei tramitando no Congresso. Eu esqueci o nome do relator, uhum, que ele pede a exclusão da multa dos 40%. uhum, Então, você imagina aí o que vai acontecer com o trabalhador. Porque, assim, a gente tem o nosso FGTS, que vários deles esperam esse FGTS para fazer, quando sair da empresa, né? Infelizmente, quando sai, ele tem aquele dinheirinho guardado, mais os 40% para fazer alguma coisa para si, para reformar uma casa, para esperar o outro, porque a gente sabe que o seguro-desemprego é pouco, né? uhum, Principalmente para vendedores, esse pessoal que é acostumado a receber comissões, então o salário do seguro-desemprego é baixo, a gente sabe que é, né? Não uhum, dá para suprir tudo que o trabalhador ele precisa. Então, o que é que acontece? Aí, imagina a retirada desse, já era 50%, uhum, né? Já foi retirado os 10%, porque esses 10% era para o Fundo de Assistência ao Trabalhador, que se destina ao auxílio-doença, ao seguro-desemprego, porque muitas uhum, pessoas dizem assim, não, os 10% vai para o governo. Não vai para o governo. O Fundo de Assistência vai para o Fundo de Assistência ao Trabalhador, que vai voltar para o trabalhador, né? uhum, Então, já foi tirado os 10%, e eles querem retirar os 40%. Então, o trabalhador, quando uhum, vai, por exemplo, vamos citar um caso aqui, o trabalhador pega o seu FGTS para dar entrada na sua moradia. Usa o uhum, FGTS para dar entrada na sua moradia. Essa retirada, quando sai da empresa, a empresa é obrigada a pagar o montante do saldo, mesmo ele tendo retirado uma parte, né? uhum, Aí tem muitos casos que a multa dos 40% é maior do que o saldo que ficou lá. Então, ele já vai fazer outra coisa com aquele saldo. Imagina se retirar esses 40%. Meu Deus, é um absurdo, sabe? Esse cara não devia nem ter feito isso, né? Mas, infelizmente, uhum. estão fazendo o papel dele, né? A gente tem que fazer o nosso. É Eleições verdade. estão chegando e a gente tem que eleger vereadores, prefeitos, depois deputados e senadores que lutem pelos trabalhadores. A gente não pode ter essa visão de eleger mais empresários. Nós temos que Uhum. eleger pessoas da nossa classe que lutem pelos nossos direitos, né? O voto, ele é fundamental, É verdade. E além né? disso, também tem algumas interações aqui. O Daniel novamente está interagindo aqui conosco, lembrando que não existe mais o Ninter, diante de É. todo esse processo de retrocesso, o Ninter, ele infelizmente não existe mais, né? E ele também está. Só para ressaltar, Marcel, o Ninter, ele Uhum, era um órgão que ele fazia uma conciliação. A gente uhum, fazia as homologações e, por exemplo, às vezes o trabalhador entra, não é assinada a carteira dele naquele período, né? Ele fica um tempo e quando ele sai, ele quer rever aquele período. Então, ele ia para o Ninter e resolvia essa parte. A questão de uhum, hora extra, a questão de várias coisas que não eram resolvidas na homologação e que a empresa vamos supor, não pagava ressalva ou algum problema, ia para o Ninter, e o Ninter resolvia os problemas. Era um órgão uhum, de conciliação. Infelizmente, depois dessa reforma trabalhista, não teve mais como manter o Ninter, uhum. né? E só para lembrar, essa abreviação aí do NINTER, que significa Núcleo Intersindical de Conciliação, como você lembrou muito bem aí, Isso, conciliação trabalhista. E o Daniel exato. também está falando aqui, eles querem recolher 2% ao mês e 20% da multa, né, com essa... Essa aí é uma nova modalidade que, infelizmente, a reforma trabalhista trouxe, que a gente Uhum, chama de rescisão por comum acordo. De uhum, comum acordo não tem nada, mas é só tem verdade. perda para o trabalhador, porque o que acontece? O trabalhador ele não vai ter direito ao aviso prévio,
né? O trabalhador, ele vai ter direito só a 20% da multa rescisória e só pode sacar 80% do seu FGTS. Então, que comum acordo é esse? Não vejo vantagem nenhuma, né? Infelizmente. E o Diniz aqui também está interagindo conosco. A empresa pode obrigar a fazer extra, que no caso aí seria hora extra. E a Josema também está interagindo aqui conosco. Tem empresa demitindo o funcionário, infelizmente, sem pagar os 40% do FGTS. Boa noite, Joselma. É um prazer ter você aqui na nossa live, como todos os outros diretores, né, do SEAC, FETRACOM e Sinecom. Amiga, infelizmente, tem empresas dizendo ao trabalhador que com o direito da rescisão deles, que eles assinem a rescisão, porque com o dinheiro da rescisão eles vão pagar o FGTS que está em atraso, como se fosse Uhum, obrigação do trabalhador pagar o FGTS, que já é descontado dele. Então ele está pagando duas vezes, né? uhum, E o trabalhador que não sabe, acha que, não, depois da reforma e tal, esse estado de calamidade, o estado de calamidade a gente está, mas as obrigações e os direitos também estão, né? uhum, Então, o trabalhador que se sentir lesado, o trabalhador que tiver dúvidas, procure o seu sindicato. Não assine uhum. nada com dúvida, né, Marcelo? É A gente verdade. tem que primeiro tirar as dúvidas, depois resolve o que tem que ser feito, Uhum. né? E aí, respondendo também ao Diniz, o trabalhador pode negar-se a fazer hora extra também? Pode, né? Ninguém é obrigado a nada. Ele pode Uhum. negar, né? A gente nesse país é obrigado a duas coisas, a pagar a pensão alimentícia e a votar. Então, o trabalhador ele pode se negar a fazer hora extra, né? Mas Uhum. aí, assim, a hora extra, temos o banco de horas também, Marcelo. Esqueci de Sim, tem, falar que tem o isso banco também. de horas, na anterior à reforma trabalhista, ele tinha que passar pelo sindicato, ele Uhum. tinha que mandar o controle para o sindicato, e quando ele era demitido, as horas negativas não podiam ser cobradas na rescisão de contrato, Uhum. né? Isso estava na nossa convenção coletiva. Agora, depois da reforma, a empresa pode fazer o banco de horas aleatório. Ela faz com o Uhum. trabalhador, ela que fiscaliza, ela que resolve, entendeu? E várias vezes a gente já viu isso, inclusive de denúncias, que quando faz a demissão, a empresa desconta o banco de horas negativas. A pessoa uma coisa dessa. Então, para você ver a importância do sindicato, a importância de você acompanhar as lives, de você participar do seu sindicato, de tirar dúvidas, né? Inclusive, Marcel depois vai botar aí o site e as nossas mídias para vocês entrarem em contato. É importante, gente, vocês procurarem o seu sindicato. Uhum. E também respondendo ao Paulo sobre também o aumento salarial, a gente respondeu no início dessa live, as negociações vão ser retomadas a partir de novembro. Então acompanhe aí as redes sociais do sindicato. Então, o sindicato tem o Instagram, que é Hum. o cinecom.comerciários, Facebook, cinecom.comerciários, no YouTube também, cinecom.comerciários, e o site www.comerciario.com.br www.comerciario.com.br. Inclusive lá, clicando no botão Seja Sócio, você clica na opção Comerciário, preenche a ficha para se sindicalizar, apoiar o seu sindicato, se tornar sócio do seu sindicato, para o sindicato renovar os seus direitos, ampliar os seus Isso. direitos e fiscalizar também. E lembrando também que a Ana é a presidente do CAAC-PP, que é o Sindicato dos Empregados e Agentes Autônomos no Comércio, também tem o Instagram, que é o CAAC-PB, e o Facebook CAAC-PB. Ana, estamos aqui quase chegando nos finalmente, né? Muita Passa rápido, informação, né? muito número e passa muito rápido, né? Infelizmente o Instagram É. apenas a 1 hora de live, né? Durante este processo aí de live que vemos realizando, mas até agora o Instagram ainda não aumentou esse período de tempo Uhum. aí para a gente ampliar esse horário e ampliar o debate ainda mais sobre esse tema que é tão importante. Depois, se acontecer do trabalhador não procurar o sindicato, é feita a rescisão de contrato, digamos, na Uhum. empresa, no escritório de contabilidade, em algum local,
Uhum. fez a rescisão, ele assinou tudo, depois que ele assinou, só aí ele resolve procurar o sindicato. Quando chegar lá no sindicato, o sindicato detectou que houve vários erros e o sindicato perdeu valores. Existe alguma forma de rever essa questão aí? Ou, infelizmente, depois que é feita a rescisão, não tem mais outro caminho para poder reaver essas perdas salariais que de repente houveram, né? O Diniz está perguntando aí, Marcel, se pode obrigar. Eu retorno a falar, não pode obrigar. Entendendo? O Uhum, trabalhador, ele não pode ser obrigado a fazer uma coisa que ele não quer. Entendeu? Aí, deixa eu falar. Depois que o trabalhador assina, que o trabalhador, infelizmente, né? Acontece essas situações, Marcel, que a gente queria muito que não acontecesse. O uhum, que o trabalhador ele pode procurar o seu sindicato, ele pode procurar um advogado também, né? A gente tem uma assessoria jurídica e a gente faz o seguinte: a gente pode notificar a empresa, pedir explicações à empresa, pode denunciar a empresa também ao Ministério Público do Trabalho, e o uhum, trabalhador, querendo, a gente pode entrar com ação na justiça para ele rever essa rescisão contratual, né? Porque aí o certo. trabalhador foi lesado. O Uhum, trabalhador foi entendi. lesado. É direito dele a rescisão contratual. É direito Uhum, dele o seu FGTS pago. É direito dele a multa do FGTS, né? uhum, Tem empresas, Marcel, que infelizmente não entregam nem o requerimento do seguro-desemprego, porque simplesmente diz para o trabalhador que ele não tem direito. Quem sabe uhum, se tem direito ou não é o órgão competente, é entendeu? verdade. Então a empresa tem que entregar toda a documentação para o trabalhador. Uhum, Né? E orientar, gente, porque não custa nada você orientar, já que você não vai para o sindicato, porque infelizmente não é mais obrigatório, oriente o trabalhador, porque ele já fez parte do corpo da empresa, ele já se uhum, doou para a empresa, né? Porque o verdade. trabalhador, quando ele entra na empresa, ele veste a camisa e ele faz o que é devido, né? Ele Uhum, recebe seu salário, mas ele dá o seu serviço. É para isso que se contrata uma pessoa, para ela dar, é uma troca de benefícios ali, né? De uhum, remuneração e de serviço, não é uhum, isso? Então, quando o trabalhador sai, não custa nada orientar, né? Vários trabalhadores, eles vão lá no sindicato, não são nem sócios, e a gente orienta, Marcelo, porque não uhum. custa nada. É uma pessoa, é um ser humano, ali tem uma família que depende dele, né? E Inclusive, a tivemos gente, agora, por exemplo, o dia 12 de outubro, né, que foi um feriado, onde é uhum, garantido o pagamento da ajuda de custo no valor de R$ 57, 57. que a partir de novembro vai entrar em pauta o reajuste das cláusulas econômicas, mais o feriado. Isso. E aí, Uhum. Mas a folga. sim, mais a folga, isso mesmo. R$ 57 mais uma folga dentro do prazo de Isso, 30 dias. Então, isso. passou-se 30 dias, você não recebeu essa ajuda de custo de R$ 57, nem teve a folga, procura-se o sindicato para informar que já se passou-se esse prazo de 30 dias e a empresa não Isso. pagou, para o sindicato notificar a empresa, conversar com a empresa para que seja revisto e, em última instância, procurar a justiça. Mas o papel do Exatamente. sindicato é justamente ir na empresa averiguar. Aí você faz Isso. a denúncia anônima no 32415552 ou nas redes sociais para que o Uhum. sindicato justamente averiguar. Mas para o sindicato ficar ativo, vivo e permanecer nessa luta, é preciso que você seja sócio do sindicato. Né? Tem um detalhe Exatamente. muito importante, Ana, que é a questão do pagamento da multa, que geralmente em alguns locais gera uma certa complexidade na forma como é pago, né? Porque tem Uhum. empresas que faz depósito e levam o comprovante do depósito, tem empresa que paga em cheque, e aí eu gostaria que você explicasse aí essa complexidade para o trabalhador entender como é feito não só esse, mas alguns dos outros pagamentos para que fique explícito aqui também, inclusive, que o Sinecom e o SEAC, vários outros sindicatos que estão aí ligados conosco, usam várias formas onde possam, de fato, garantir que esse pagamento seja feito, porque às vezes há situações
em que acontece de, por exemplo, a empresa dizer que depositou, colocar um envelope sem o valor, como a gente já viu isso, É infelizmente, verdade. acontecer, e levar o comprovante do depósito e o depósito não ter sido feito. E É até verdade. se descobrir que o envelope estava vazio, Já meu foi. amiga, é complicado. Eu gostaria que você explicasse a situação, porque a gente vê isso e tantas outras coisas, infelizmente, acontecer que não deveria acontecer, né? É. Olha só, a gente faz o pagamento da rescisão contratual das três seguintes formas: pagamento Uhum, em dinheiro no sindicato, nós não aceitamos recibo de pagamento de uhum, forma nenhuma, tá certo? Transferência bancária ou depósito bancário. Mas o depósito, ele só é válido se o trabalhador levar o extrato comprovando o que foi depositado. uhum, A empresa pode levar o comprovante do depósito, mas o trabalhador tem que levar o extrato comprovando que teve o depósito, né? uhum, E o cheque administrativo, que ele é aquele do banco, que tanto a pessoa da empresa assina, quanto o gerente da empresa assina também. Não é um cheque de pessoa jurídica, um